Tá É, pronto, porque a ideia é a gente tomar um café, um bate-papo gostoso ótimo. aqui. Então, a Manu está com o bebê recém-nascido em casa, com mesezinhos. Quem que tá? Uma amiga a Manu que entrou, é amiga minha que está com o bebê recém-nascido em casa. Ah, é, achei que fosse Manu, minha cunhada. Acho que não. Ó, o Pedro. É. Thaís, ó, Thaís entrou. Nos ares de Thaís, de Portugal. Portugal! Arrasou! Muito bom, arrasou, arrasou. Então, hoje eu já vi que a Lucy botou mais cedo, né, uma chamada chamando para a gente conversar hoje, esse horário de 3 horas, a nossa primeira experimentação trabalhando aqui juntas, né, trazendo, querida, trazendo o perfil, né, da proposta da lucidez, né, que é para a gente sempre olhar para a nossa alma, né, a terapia da alma. E aí a gente veio pensando o que mais a gente pode trazer, qual é o mais forte que a gente tem observado das pessoas hoje, né? E o medo está no ar, né? O medo de vários tipos de medos, várias situações. E aí a gente ficou pensando qual a contribuição, né, Luci, que a gente pode trazer para amenizar esse momento de todo mundo. É, para a gente entende que o medo é inerente do ser humano, né? Ele tá aí, a gente tem, faz parte de todo mundo. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o medo, né? Que a gente vem vendo assim nos atendimentos, no consultório, é assunto, como a Sheila mesmo falou, está sempre em pauta e agora mais ainda. Então, a gente abordou aqui alguns temas, né? Como é que surge o medo? Como é que ele faz na gente, né, Sheila? O Sim, sim. que você Muitas pode vezes falar a um pouquinho? pessoa. Eu percebo que tem vezes que a pessoa se assusta com o medo que ela achou que não fosse capaz de sentir, e também com a ausência do medo que todo mundo espera que ela tenha, né? Porque você agir de uma forma diferente do grupo, né? Porque o grupo hoje social, ele vibra no medo. Você não ter medo, você já passa a ser alguém estranho. Então, muitas pessoas chegaram para mim, isso é normal não ter medo, não estar com essa angústia, esse desespero, será que eu sofria demais? Será que eu estou alienada? Eu falei assim, não, você só está vendo as coisas com um foco diferente da maioria das pessoas, né? Sim. E o medo que eu sinto na maioria das pessoas é como se você tivesse tantos arquivos anteriores, né? Quantas vezes os teus ancestrais passaram pelas mesmas coisas, o mesmo tipo de medo, né? E você ativou tanto dos seus ancestrais, essa parte genética, quanto também do teu espírito, né? Quanto pessoa aqui encarnada. Então, quando a gente veio conversar sobre medo, a gente sempre tem esse olhar mais amplo sobre o medo da alma, né, o medo da existência física, né, do que você tem a nível consciente, e o medo normal, que é eu preciso ter medo, que é uma forma de respeito à minha existência, mas não entrar em desespero, nem congelar, né, e parar de usar o raciocínio por causa do medo. Sim. Então a gente pode dizer que o medo ele nasce tanto nos processos da nossa criação, da infância, né? Porque a gente é educado e da forma como a gente é educado, a gente pode alarmar mais esse medo, ele pode se acumular ao longo da própria existência física atual. E a gente pode dizer que o medo vem um pouco mais distante de outras vidas, para aquelas pessoas que acreditam, né? No progresso da alma, do espírito ou dos seus ancestrais. E o medo é ruim? Não, eu acho que o medo é algo até natural. O que você faz com o medo? O que ele produz em você que é a diferença, Sim. né?
O medo faz com que você não se atire de um prédio, o medo faz com que você não bote a mão no fogo, né? Que você se preserve e numa relação que você causa dor, de você repensar, né? A dor, para mim, do medo, ela é saudável até um limiar e depois desse limiar que é o complicado. Qual é esse limiar? Você ter medo, usar uma máscara, se preocupar e não transmitir para o outro, ter medo de ser um meio de conduzir a doença a alguém que está desprotegida, né? O medo de você não conseguir suprir dentro de casa, medo de ficar desempregado. Eu acho que isso é tudo natural, pelo fato de você estar encarnado. Agora, você parar de dormir, você parar de comer, né? Você parar de se relacionar com outras pessoas, que você precisa se relacionar, né? Por exemplo, tem pessoas que estão isolando os próprios filhos da relação sem conseguir ter um contato natural, estando todo mundo na mesma casa. Porque entre pânico, ou com o esposo, né? Com pessoas que estão vivendo naquele ambiente, né? A gente sabe que a gente tem que tomar um cuidado, que é o correto. Mas tudo que extrapola do além, não é que você esteja errado, você tem que olhar para ver da onde que vem esse sentimento. Por que que eu me sinto assim? Tem um motivo de algo que eu vivi há pouco tempo ou tem algo que eu não consigo identificar? A desproporção. Certo. Entendeu? Uhum. Então, assim, e a gente percebe que muitas vezes, quando há uma situação eminentemente de perigo, ou a possibilidade da gente estar tá vindo uma força que pode nos atingir, a gente entende que o medo ele pode ser imaginário, que na maior parte das vezes é um grande bicho-papão, né? Que a gente cria no nosso inconsciente, ele vai lá, a gente vai fortalecendo ele, e tem o medo que é o medo real, né? Então, a ideia é que a gente vá construindo uma psicologia interna, utilizando da lógica e da razão, para que a gente não entre nesse estado vibracional que você falou, de desequilíbrio emocional, de patologias, de fobias e pânicos, ou seja, aquilo que ultrapassa. Né? Eu tive essa mesma impressão, uma determinada pessoa me ligou, mas vem cá, você não está assim... eu estou aqui, está acontecendo tudo, eu estou vendo televisão, eu estou recebendo mensagens e mais mensagens, e eu estou desesperada, e etc e tal. E daí você vai percebendo assim, e eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou nessa vibe toda, né? O que é que acontece comigo? Que eu estou achando tudo isso, eu vejo, eu acompanho, mas eu não me identifico com. E não significa que eu estou omissa, né? Mas eu não permito que aquela frequência generalizada de uma comunicação, muitas vezes não assertiva, uma comunicação muitas vezes agressiva e muitas vezes caótica mesmo, né? Porque fica entrando todo num desespero total. E aí você também vai na onda. Então, tem horas que a gente tem que afastar um pouquinho para a gente sentir o que a gente está sentindo, não o que o outro está sentindo. Sim. Por que algumas pessoas sentem esse medo, né? Normal, equilibrado, e por que muitas pessoas, uma multidão, está com o medo desproporcional, né? As pessoas que eu entendo que estão tranquilas são pessoas que estão procurando já se auto-reconhecer, se perceber já há um bom tempo. Então, ela já criou conexões e verdades que não são fáceis de você desequilibrar essa pessoa, né? Hoje a gente estava conversando mais cedo e eu comentei com o Luci, o que é mais fácil para você se equilibrar? É você voltar do início. Né? Por que você está com medo? O que está te faltando? Qual é a tua crença que está ficando abalada? É falta de crer no Criador? É falta de crer nessa onipresença, onisciência, nessa sincronidade da espiritualidade na sua vida? Né? A gente tem que começar do básico, entender primeiro quem eu sou.
E se eu entendo quem eu sou, aonde estou e por que eu estou, você não consegue mais repetir esses padrões incoerentes, né, do medo coletivo. Porque Sim. você já não se identifica com a palavra correta, você já não se identifica com o medo coletivo. Né? Sim. A palavra-chave é essa mesmo. Né? Eu trouxe aqui que foi um amigo, um mentor, né, para quem está mais acostumado com essa terminologia, mas um amigo espiritual, em um dos nossos atendimentos, ele vem a falar, que você falou um pouco, né, da questão de como você vê a questão da escassez, que é das temáticas do medo hoje, né? Medo da escassez. A gente vê, então entra todo mundo no desespero, vai faltar e não vou ter o emprego, não vou ter o trabalho, não vou ter como sustentar minha família, enfim, não como permanecer com os meus hábitos antigos de consumo e etc. Então, o mentor falou bem assim, logo lá nos meus primeiros atendimentos, alguns anos atrás, ele falou assim, haverá tempo de abundância e tempo de escassez. Mas a escassez não é o natural. A escassez é como estar de costas para a abundância. Não há escassez, só existe abundância. Não há escuridão, só existe luz. A escuridão é negar ver a luz, é pôr-se contra a luz. Sim. Né? Sim. Sim. Achei bem, bem bonito, bem poético e muito bonito, porque na verdade a gente, no dia a dia, no nosso instinto de sobrevivência como ser humano, a gente esquece muitas vezes da luz, que a gente é luz, né? E a gente adentra numa escuridão interna, né? Que a gente desequilibra emocionalmente, perde o senso de autorresponsabilidade e o que você mesmo falou, que é a crença que existe algo muito maior que provém tudo. Sim. Né? Que a gente esquece. Eu sempre tinha assim, não, eu tenho que prover, né? Até que aprender que não é assim, que eu não estou no controle. Que a cada dia as minhas células são modificadas, né? E eu não tenho que fazer nada por isso. Eu respiro, eu não tenho que fazer nada por isso. E às vezes vem uma bonificação ou algum agrado, alguma coisa de forma tão espontânea da vida. E aí, como é que a gente ainda acredita na escassez, né? Sim, sim. Você sabe que as pessoas estão tão ligadas no que pode dar errado, elas estão se esquecendo do que está dando certo. Dos milagres que estão acontecendo ao seu lado e as readaptações. O número de pessoas que está tendo consciência que elas precisam de tão pouco, de tão menos para conseguirem viver felizes, né? E percebendo as pessoas que fazem diferença na vida delas, de verdade. E o que elas precisam fazer para partir da liberação da vida normal, né? Da vida comum, não é normal, vida comum, né? Ou como ela vai querer ser como pessoa. Sim. Porque o que eu tenho percebido? Como a gente tem um grupo de reiki, e a gente faz reiki à distância, então as pessoas vão pedindo os nomes, né? E alguns grupos, eles têm hábito de dizer qual é o motivo que a pessoa está pedindo reiki. Então, muitas vezes a pessoa aparece com coronavírus, né? E aí eu acho interessante que alguns realmente evoluem para óbito, mas muitos falam assim, milagrosamente, surpreendentemente, a pessoa em 12 horas fica 100% melhor, 80% melhor, né? Pessoas que tiveram que se internar em hospitais, fazer outros procedimentos. As outras pessoas fizeram cirurgias cardíacas, outras pessoas que tiveram problemas sérios. Minha mãe mesmo teve que me internar por uma complicação de uma diverticulite, voltou tranquila para casa, voltou bem, entende? Então, observar a oportunidade de reconhecimento das suas dificuldades, das suas necessidades, o reconhecimento da importância das pessoas, como é bom receber um parabéns,
como é bom, né? Ter o prazer de fazer uma videochamada, tomar um vinho ou um café com os amigos, ver as pessoas se reinventando os aniversários, cantando parabéns, né? Com crianças. Ontem a Érica falando que fez aniversário com a filha dela, com 30 crianças no Zoom. Olha que espetáculo! Entendeu? Eles brincaram, ela fez propostas e todo mundo levou numa boa. Que outra época você teria oportunidade de fazer isso, de fazer diferente, né? O que Sim. você acha disso? Sim, a gente acha que a gente está recriando, né? As nossas formas de estar presente. E muitas vezes ficando até mais presente do que nossas formas habituais, né? Anteriormente. Às vezes você está dentro de casa, até mesmo trabalhando dentro de casa, e você acaba não dando atenção àquelas pessoas que estão ali no convívio. E isso faz com que você traga isso mais à tona, né? A necessidade do contato com o outro, né? Sim. E acho que a Manuela falou alguma coisa. Me puxou também. Tenho Hã? medo do desconhecido. Manu, Isso. Manu, quando de verdade você tinha certeza do que ia acontecer no dia seguinte? Quantas e quantas vezes você planejou um dia inteiro e ele foi o oposto do que você planejou? Na verdade, você sempre viveu com desconhecido, só que agora você tem consciência que você não tem controle. Mas você nunca teve controle, entende? A vida sempre foi surpreendente, ela sempre trouxe coisas diferentes para você no dia a dia, mesmo você não planejando. Só que hoje você tem consciência disso. Mas vamos ver o lado bom sobre isso. Quando na tua vida você teve a possibilidade de não ter que fazer planos? Quando isso aconteceu, que você obrigatoriamente você não precisou ter uma estratégia, nem fazer planejamentos longos. Isso é um peso que é tirado dos nossos ombros se você encarar da forma positiva. Você concorda, Lucy? Sim, com certeza. A gente sempre acha que tem controle de alguma coisa. Eu levanto a mão, né? Eu tô sempre achando que eu tenho controle e sempre levo uma tapalada na cara. Não temos controle de nada. No máximo que eu acho que a gente pode estar trazendo para um pensamento assim, é que o antídoto do medo, né, é a coragem de, né? Sim. Seria o oposto, né? O outro lado do medo seria a coragem de. Mas só a coragem, ela não é o fator predominante, porque se eu tiver uma extrema coragem, e a coragem também for extremista, ela acaba complicando a minha vida, porque eu passo a não ter nenhuma análise de risco, né? E como a gente vive num corpo físico e ele é tão perecível, ele é tão passageiro, é só uma roupinha que a gente veste, né? Nesse espírito em processo evolutivo, em constante processo evolutivo, né? Desse espírito imortal. Então a gente veste essa roupinha, esse cabelinho arrumadinho, bonitinho, olha, para passar uma temporada de aprendizado aqui na Terra. Só que a gente o tempo inteiro está esquecendo disso. Aí a gente acha que a gente é essa roupinha, que é esse corpício, e na verdade a gente só é uma forma de passagem. Então, só que tem muitas vezes que eu me visto de uma coragem para esconder os meus medos, jogo os meus medos para lá para o inconsciente, certo? Não quero olhar para eles. E aí eu aciono a coragem fortemente e também não faço uma análise de risco. E isso acaba, eu percebo que a gente acaba incorrendo em muitos outros tropeços. Tão iguais quanto os tropeços do medo, né? Que o medo vai fazer com que a gente sinta uma fobia, uma ansiedade constante. A gente pode estar até mesmo uma apatia,
o não se posicionar na vida, dentre outros, né? Excitação, alienação. E também a coragem em excesso, ela se torna irresponsável, né? O que a gente poderia tá entendendo, que eu preciso sim da coragem para poder sair do estágio latente, no estágio de medo constante, né? Que não é legal, mas ir para a prudência, né? Que seria o equilíbrio entre o medo e a coragem. Então, nem 8 e nem 80, que é o caminho do meio, que a gente, quanto ser humano, vem tentando desenvolver, né? Sobre as nossas tendências. Diz que é agir com amorosidade. Isso. É agir com amorosidade. Uhum. Amorosidade conosco, né? Amorosidade com a vida, amorosidade com o outro, que é aquela coisa, sim, o antídoto para o medo, na verdade, nem a coragem, é o amor. É o amor. É agir com amorosidade, né? Sim. Eles estão, a espiritualidade está pedindo para que eu fale. Aí não é a Sheila, são os mentores. E a maioria das pessoas que me conhecem sabe que a minha mediunidade, eles entram em contato, eles começam a falar, tem que parar para dar, senão eu perco o raciocínio. Eles estão falando que o grande medo, que as pessoas não estão percebendo, que na verdade elas estão ativando e elas não estão percebendo, eu também não tinha percebido, que o grande medo é o medo que as pessoas se deram conta que elas fazem parte de uma grande engrenagem e que elas são seres sociais. Então, desde que nós nascemos, disseram pra gente, vocês são únicos, vocês são independentes, a pessoa que tem competência é independente, a pessoa não precisa de ninguém, ela precisa viver sozinha, a mulher não tem que depender do companheiro. Todo o discurso da nossa geração, e metade estão dizendo da outra geração, foi o quanto você precisa ser independente do todo para ter competência e ser feliz nesse mundo. E o grande susto que todo mundo está tomando, isso mundialmente, que isso, na verdade, não é assim, bem assim. E que você, sim, é um ser social e que você vive como se fossem grandes manadas, em grandes cardumes, em grandes grupos. E se você não conseguir conviver com o outro, estar com o outro e ser bom para o outro, o seu bem-estar não está garantido. A sua saúde não está garantida. Todo mundo sempre olhava os grandes centros de pobreza e pensava, estou guardada porque eu trabalho, estou guardada porque eu tenho um diploma, estou guardada porque eu tenho emprego público, né? Porque eu tenho moradia e casa própria. E todo mundo percebeu que isso não é o suficiente. Você está seguro quando todos estão seguros. Entende? Então, essa tirada da zona de conforto da humanidade, é o que deflagrou a maioria dos medos. Porque a verdade que era baseada na sociedade foi quebrada. Porque nunca foi uma verdade. Foi uma declaração. É que nem se declarando, olha, a partir de hoje, o sol ele é verde. Você pode declarar isso quantas vezes, ele vai continuar sendo amarelo. Então, as verdades essenciais sempre existiram, como você falou, né? O que é real sempre existe, né? A prosperidade, ela continua. Só que estão afirmando o tempo todo que a gente vai vibrar na escassez, na doença, né? E muitas pessoas estão acreditando, mesmo vivendo na abundância, mesmo vivendo na tranquilidade. Só que para ela o padrão de abundância e de prosperidade é outro. Sim. Compreende? Sim. Baseada no ego, né? No egocentrismo, e que cada vez a sociedade estava indo por esse caminho. Espero que com essa benção, se a gente olhar pelo lado luz, né? Desse momento de parada, para que a sociedade tome um pouco mais de consciência e consiga evoluir um pouquinho mais,
né? E pensar menos no seu próprio umbigo, não nos seus, né? Eles sempre Sim. pedem para a gente falar nessa questão, né? Não é minha família Sim. que eu tenho que proteger, nem os meus filhos, nem o meu marido, nem o meu companheiro. Eles também, mas é o clã, depois o clã do bairro, o clã na sociedade de uma forma geral, é o Estado, é o país, é o mundo. E se algum local ainda há pobreza, esse reflexo dessa pobreza volta para ti, ainda vai te doer na tua alma, e a tua alma ainda vai ter necessidade de fazer em algum momento algo para que haja um equilíbrio, né? Que é, Sim. né, nem uma coisa nem outra. Né? No Eu dia que não a tinha gente. percebido esse Oi? gatilho. Eu não tinha percebido esse gatilho, essa essência, porque é muito real, porque aí você explica a maioria das coisas. Sim. Você explica a maioria dos medos que as pessoas estão vindo. Entendeu? Porque as pessoas vão ter que se voltar do rascunho, gente. A gente vai Sim. ter que fazer planilha de planejamento de quem eu sou, do que eu acredito. A quantidade de idosos que, por exemplo, você vive num prédio, você sabe que tem idosos, mas você sempre acha que eles são bem cuidados, né? Ou você finge que sabe, ou você finge que acredita e acha que o teu problema não é teu. Quando Sim. você vê que eles não têm o que comer em casa, ou que eles não podem sair, você vê que ninguém acolhe. Aí você Sim. percebe, nossa, como é que eu ignorei isso tanto tempo, Sim. não é? Aí as Sim. coisas que estavam todas escondidas no tapete começaram a gritar, Uhum. né? Os pais tiveram que se relacionar com os filhos mais intimamente, substituir muitas vezes o papel da professora, né? Porque é uma coisa nova, porque a maioria entregava na porta da escola. Eu sou uma que há muitos anos não estudo com meus filhos. E de repente você tem que colaborar e voltar a fazer parte disso, né? No Uhum. início tem um incômodo muito grande. Eu acredito que vocês tenham tido também um incômodo, porque eu não sei fazer isso. Será que vai dar certo? Como Sim. é que vai ser? Esse problema não é tão meu. Por que estão me entregando? Né? Uhum. Sim. Com certeza. É. E também tem um outro, o medo, né, que acho que se instala muito, que é o medo da morte, né? Que relação eu tenho com a vida que eu tenho medo da morte? Oi? Repete Que a pergunta. relação que eu tenho com a vida que eu tenho medo da morte? Na verdade, a maioria das pessoas tem um medo instintivo da morte, isso é natural. Sim, Eu conheço até muitas porque vem pessoas. nos registros, né, das vidas passadas, você já tem bastante registro. Sim, e é bom que ele exista, senão muitas pessoas não lutariam pela vida, né? Sim. Eu, por mim, por exemplo, eu não tenho medo do desencarne, porque eu já tive experiências, né, de hipnose, já tive experiências de vivenciar e já entendi que não é o que eu imaginava. E muitas vezes até prazeroso o desencarne. Você sente como se fosse realmente uma libertação. É uma Sim. emoção quando você cumpre o combinado, entendeu? Uhum. Que é uma emoção que você. Eu cheguei uma primeira vez que eu lembrei do meu desencarne, numa regressão de terapia de vidas passadas, eu demorei 40 minutos para parar de tremer e de chorar de emoção, de tanta felicidade de sentir. No desencarne, agora que teve do meu irmão em outubro, a espiritualidade, eu pude estar com ele na hora do desencarne no hospital, e a espiritualidade me permitiu ver o desencarne dele do outro lado e me permitiu sentir a emoção dele chegando do outro lado. Eu fiquei eufórica 3 dias. As pessoas olhavam para mim tipo, não entendi E você nada. foi para o A cemitério, louca. enquanto todo mundo estava chorando, você estava flutuando de alegria. Eufórica, falando, gente, sabe, o que eu presenciei foi maravilhoso, foi lindo, foi um presente. Mas a pessoa, Sheila, mãe, tem medo de faltar para os seus filhos. Sim. Entendeu? A Sheila, filha, tem medo de faltar para os seus pais. Né?
Eu tenho muita dificuldade de pensar na minha ausência em relação aos meus filhos. Entende? Talvez isso mais tarde melhore. E olhe que eu sou uma mãe, quem me conhece, não sou castradora, eu não acredito em ser super protetora, eu consigo falar com eles, tratar eles como meus melhores amigos, não como posse, mas eu fico muito preocupada. E me dói, e me dói. Pensar Mas eu acho que é um nível de preocupação, que é como a gente iniciou, é um tipo de medo, um nível de preocupação racionalizado. Sim. Que não te E eu não quero tira, sofrer. não te tira, né? Eu não quero sofrer no desencarne. Eu quero, igual passarinho, fazer, oi, oi, eu já estou do outro lado. É desse tipo. Me esperrei do outro lado. Eu acho que fica mais difícil para quem ainda percebe a vida como sendo aqui, só aqui e agora, né? Que a gente não é uma continuidade da mesma espécie que vai evoluindo em processos encarnatórios, né? Sendo aqui uma escola. Então, eu acho que fica muito, muito difícil quando a gente não tem essa visão de longo prazo. Então, a gente passa... eu digo que, assim, as experiências que eu tenho com as terapêuticas que eu fui estudar, que é fazer regressões a vidas passadas, você também, ou a essa infância, ou através dos processos apométricos, através de captação psíquica, que são as nossas linhas de trabalho, me deu uma certeza que antes eu não tinha quando eu não estudei isso, né? Eu via num livro, um assunto aqui, uma palestra aqui, mas quando você passa por uma experiência, ou a gente que vive o tempo inteiro experiências dos nossos pacientes e dos nossos amigos dentro desse processo, acho que dá uma calmaria interna, mesmo que você diga, não, isso pode vir a acontecer, mas é que você começa a acreditar muito mais numa coisa muito maior, que mesmo se você falte, não vai faltar para eles nem amor, nem carinho, nem... E se faltar, que eu acho que os grandes aprendizados que a gente tem, se faltar, é porque existia uma necessidade daquele ser de passar pelaquela experiência da falta para entender o porquê que ele não pode agir daquela forma em outros momentos. O que tem uma ausência de uma mãe em um processo de desenvolvimento de uma personalidade? Né? O que é a falta de um recurso em uma encarnação, enquanto em outra encarnação você teve excesso e com aquele excesso você criou muita confusão, muito karma para você, e aí a necessidade de você ter uma encarnação hoje com menos recurso, por exemplo. Sim. Você sabe que eles estão me pontuando que existe, lógico, de não querer ir embora por causa do ego, né? De achar que é imprescindível, de achar que ninguém vive sem você, né? E a gente percebe que as pessoas se adaptam muito bem quando alguém parte, né? Normalmente se adaptam, né? Alguns filhos têm mais dificuldade, muitas mães têm mais dificuldades ainda quando perdem filhos, né? Mas, normalmente, nos padrões normais das relações, quando uma pessoa parte, a pessoa se reconstrói e tenta se adaptar. Mas eles me dizem que o pior do apego é, normalmente, a alma sabe que não concluiu o que tinha que concluir e fica preocupada porque não concluiu e o que vai acontecer do outro lado. Então, o grande medo, dizem, na verdade, da alma consciente, que a gente não entende porque a gente não tem consciência aqui, é tipo assim, mais uma vez, gente, eu não consigo fazer o dever de casa. É que nem você chegou para aquele professor 10 vezes, já se justificou, e aí você levou o trabalho para casa de novo e não conseguiu entregar. Aquele patrão que você quebrou o prazo, você pediu mais 15 dias, e você foi para o carnaval na Bahia e não entregou o trabalho, ele sabe que você foi para o carnaval. E você não tem mais como mentir, nem omitir mais. Então, essa sensação de
frustração. Que várias, na história você vê casos de reis e rainhas documentados, ou pessoas importantes na história, que falam, né, que precisavam de um prazo, mais um dia de vida para modificar decisões, e do peso da vida que ela escolheu e a vida que ela tentou. Vocês lembram daquele da lista de Schindler? Que ele, na hora que ele precisa ir embora, ele entra em prantos e falando assim, eu tinha que ter feito mais. E o homem fez muito. Eu tinha que fazer mais, esse anel tinha mais uma vida. Aí ele falava, mais algo, eu tinha libertado mais alguém. E a dor e o sofrimento dele de ter achado que fez... A Ana diz que está rindo de nervoso. Todo mundo tem... A Aninha falou assim, eu estou rindo de nervoso. Por que Porque a gente tem a sensação que a gente não concluiu. E sim, a dor dele era tão real, e mesmo teve tanta coisa, que ele ficou numa angústia que é registrada no filme, né? E é uma dor real. Eu não sei o quanto essa dor atrapalhou o processo dele e o resto da vida. De ter se sentido culpado por não ter feito o suficiente, né? Sim. E outra coisa... A gente vê muito essa culpa, né? Nas encarnações que a gente acessa, essa culpa se postergar pós-desencarne. E o indivíduo ficar em uma forma pensamento por séculos, às vezes, né? O espírito fica ali em desarmonia. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela perdeu há pouco tempo a irmã no meio da situação de coronavírus. Ela perdeu a irmã e foi uma morte, assim, que foi, teoricamente, um acidente. Teoricamente, é um acidente de medicação. Mais interessante que eu conversando com ela, a gente conversando muito, e aí ela me contando que o cunhado dela já estava ligando e falou assim, nossa, ela está falando até com seu pai. Então, na verdade, não foi acidente, entende? Porque o pai dela já estava próximo, já esperando ela desencarne, e por essa lembrança deu um alívio a ela. Então, a gente não podia ter feito mesmo nada, ela tinha que ter desencarnado nesse tempo, nessa hora. Entende? Então, com uma informação dos parentes chegando, deu um alívio nela, na compreensão que não foi um erro. Sim. Entende? Então, quando você compreende o sincronismo das relações, o sincronismo da vida espiritual, e que você apenas é uma expressão do teu ser aqui, a soma é muito maior. Você não sabe para onde você vai onde dorme, você não sabe como você entra no corpo de novo depois que você dorme. Você tem tanto mais conhecimento do outro lado. Você estuda, você passeia, você visita, né? E você faz projetos. E aqui você é apenas um flash de luz daquela consciência tão maior, né? E só de entender que você não sabe como você entra e sai do corpo já é o suficiente para entender que você não sabe nada aqui nesse plano e você sabe tudo do outro, né? Sim. Eu gosto dessas coisas, assim, quando eles vêm com essas tiradas para a gente ver que a gente é um raiozinho, um espirrinho de luz aqui, né? É um jato. A gente não tem noção de quem a gente é capaz, do nosso histórico, das nossas vidas, da nossa potência e também da quantidade de erros e da gravidade dos erros. Entendeu? Essa semana eu estava estudando e uma coisa que eu não tinha ideia, né? Que, na verdade, os nossos processos anteriores, eles são apagados na nossa primeira infância. Eu já achei que eles fossem apagados anteriormente, e aí... Mas não, ele vai sendo apagado na primeira infância, até os 7. 7 anos de idade, um pouquinho mais, eles vão sendo apagados. Por isso que as crianças, nesse período, elas têm... né, amiguinhos, etc. Tem lembranças, até tem aquelas síndromes de dormir, não esqueci o nome agora, né? Terror noturno, essa coisa, uma lembrança de coisas do passado que vem para a memória do presente, da criança do presente. Bom, a gente já está, assim, com 15h38. A Marusa fez uma pergunta que a gente pode trazer isso, Marusa, agora no nosso próximo café.
Ela pergunta, aqui, ó, algumas travas na nossa vida, aqui para me perder. Aqui, algumas travas da nossa vida podem ser culpas sentidas de eventos de vidas passadas. Então a gente pode trazer, né? Começar o nosso assunto com isso, Lucy, o que você acha? Repete, porque eu estava vendo aqui os outros comentários. Se algumas travas da nossa vida podem ser culpas sentidas de eventos de vidas passadas, porque continua no assunto de medo, né? Continua das dificuldades. Sim, né? Com certeza. Mas a gente pode tratar desse assunto. Vamos ver o que tem mais aqui. A gente não vai conseguir elaborar esse assunto, porque esse assunto culpa, é um episódio inteiro, né? Roberto, tem aqui o Roberto falando, não há problema de depender do outro, o problema é depender exclusivamente de um único outro. A verdade nunca é exata, nunca. A gente só sabe parte da verdade, né, Zezinho? Apenas Sim. parte. Roberto cobrou o café, ó, tomei o café todinho. Tá? Como avançar nesse processo, Chiquinho? Como avançar nesse processo de transformação da nossa realidade em contraponto com a metodologia educacional superficial que temos na nossa realidade? Chico, vou fazer outra live contigo. Boa. É difícil, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma metodologia educacional ainda superficial, ainda não contempla o espírito imortal, ainda está focado ainda na materialidade, a gente tem, com o advento da internet, a gente tem subsídios enormes de busca, de busca pessoal mesmo. A gente, como pai, né, eu, no caso, me coloco nessa situação, busco para conseguir ofertar qualidade de informação que vai além da metodologia educacional tradicional, para que eu possa dar escolhas para os meus filhos, né? Para que eu possa dar outros caminhos, outras visões, e aí cada uma decide por si só que caminho que mais fala quanto à alma, né? Com a tua sabedoria interna que todos nós temos. Falar alguma coisa sobre isso, Sheila? Não, você já falou super bem. A Belícia perguntou aqui, minha filha, de onde que surge o medo? O André fala, o medo da morte faz parte do instinto da pulsão da vida. A questão é como se vive isso com algo que faz parte de um ciclo e algo do sofrimento eterno. Bom, André é querido de paixão. Você viu que eu citei uma orientação dos seus mentores aqui, né, André? Essa questão, você, meu querido, mais do que ninguém aqui, não sei se mais, mas já passou por essa linha tênue entre vida e morte por algumas vezes, né? E você entende o que é você fazer esse ciclo e retornar, né? Por isso que eu perguntei à Sheila a questão da como viver a vida sem morrer. Porque muita gente vive a vida morta. Né? E aí, quando a morte chega próximo, que é numa calamidade ou numa situação, é onde vai se despertar. E é onde que você fala, pô, será que o Espírito fala, será que eu estou concluindo? Será que o que eu vim de fato fazer aqui eu estou fazendo? Né? Será que eu retorno no plano espiritual e vão me dar palmas ou vão me dar tapa na bunda, dizendo assim, volta lá, criatura, não aprendeu quase nada, não era bem isso que você tinha que ter feito. E eu acho que esse desespero que eu acho que acontece é muito baseado
do não viver a vida, de fato. Sim, Não viver, sim. né? Viver os prazeres do ego, né? E, oba, beleza. Não, viver, entender o que é que eu estou fazendo aqui. O que foi que eu vim melhorar em mim, na minha essência, como ser imortal? O que foi que eu vim fazer aqui? Estou fazendo, não estou fazendo? Que é a pergunta que a gente deveria estar fazendo todos os dias, né? Sim. E raramente a gente faz, ou a não ser quem esteja fazendo um processo de autoconhecimento. E a pessoa pode falar assim, ah, acho que elas exageram, né? Porque imagina a humanidade inteira, né? Sente a mesma coisa, não pode ser isso. André Luiz fala na literatura do Chico que 3% da humanidade chega melhor do que nasceu. Do resto, 97% ele classifica como mendigos espirituais. Então, como é algo que acontece com a maioria, a gente vai ficar feliz se a gente já não for reprovado, né? Se a gente já passar, pelo menos com C, eu tô feliz. Mas se for com A e B, maravilhoso. Mas pelo menos não sendo repetente, tá bom. Né? Sim. E a gente precisa só acordar, gente. Na verdade, o grande segredo, eu acredito nisso, acho que você também, as pessoas que estudam espiritualidade, é acabar com as ilusões. Entendeu? A ilusão é areia jogada nos olhos, onde faz você perder tempo, faz você perder a concentração e você fica enxugando gelo. Aí se passam 10, 15, 20, 30 anos e você quer ser adolescente de 15. Não dá, gente. A gente precisa melhorar, a gente precisa ter consciência do que eu vim fazer, de quem eu sou, do que eu consigo, do que eu não consigo, tá tudo bem. Nossa, Né? quando eu comecei a entender, ou despertei para isso, né, dessas buscas, que eu fui ver a quantidade de coisas que eu preciso melhorar, gente, como ser. No início a gente mesmo que fica assim, nossa, socorro, tenho isso tudo, né? Como diz, nossa, que ego enorme, quanta coisa ainda tem que entrar. Mas se a gente não olha para isso, encara isso de uma maneira tranquila e querer fazer algo melhor sobre isso, aprender, tirar as máscaras das ilusões, né, sobre a gente mesmo. Olhar de Sim. fato, nossa, mas como é egoísta, como é prepotente, nossa do céu. Quando tem ainda muita coisa, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E Sabe, dar Lucia, que passos, e ter a coragem de dar passos sim, é que é o mais importante. você sabe o que eles estão me dizendo? Ah, Assim, vocês acham que vocês vão trazer pouco dever de casa? Vocês trazem uma equipe espiritual, existe um planejamento, vocês ganham um corpo, vocês vêm com uma família, vocês vêm com muitas coisas. Ninguém ia se dar o trabalho, né, de organizar uma reencarnação com uma equipe enorme de amigos espirituais com pouco dever de casa para fazer. Olha só como sim, estão falando. Então é natural sim. que traga muita coisa, ainda mais tendo perfil. Quem conhece a Lucia sabe que ela não gosta de fazer pouca coisa. Ela gosta de fazer sempre muita coisa e muito bem feita. Então, provavelmente, ela deve ter pegado assim: deixa eu fazer um checklist das minhas últimas 20 reencarnações e deixa eu ver o que eu preciso trabalhar. Eu devo ter sido aquela que eu olhei de longe assim: ah, deixa para a próxima. Deixa para a próxima, faz um pouco só. Entendeu? Porque é o perfil da gente como espírito. Do outro lado, a gente a coragem que você fala, né? De pegar o máximo, não, eu quero resolver isso com a minha irmã, quero resolver isso com o meu cunhado, eu quero resolver isso com o vizinho, vou ter que trazer fulano, beltrano, ciclano. A gente olha assim, dá para abortar a missão e pegar só 10%? É o que a Sim, maioria das pessoas fazem, né? Tipo, só 10%, gente. Não, não quero tudo isso, não. sim. Tem aqui. O André aqui está falando, o receio dele é não cumprir o propósito dele, Sim. né? Que é a culpa em relação a isso, a questão a culpa. A culpa, viu a culpa novamente, Sheila, que acho que É, a culpa a é. gente vai começar a trabalhar da outra vez. Algumas Ó, travas na nossa vida podem ser culpas sentidas de eventos de vidas passadas, sim. a Sandra disse que ficou com medo da lista dela, do que ela veio para trazer para cá.
Sim, com certeza. A minha lista é grande. Às vezes É. eu fico enlouquecida, quero resolver. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. E Que bom que o pessoal está é bem participando bem, o pessoal está difícil. gostando, Oi? né? A gente está É, tendo uma boa resposta dos amigos, isso é ótimo, gente. sim. Saber que vocês Então, estão conseguindo participar e acompanhar, a gente fica super feliz. sim. Pois é. A ideia é que a gente esteja aqui pelo menos uma vez por semana, falando sobre algumas questões dos conflitos da nossa alma, da nossa existência, de uma forma tranquila, sempre preparando com um cafezinho, né, no meio da Vou fazer tarde. outra. Tem que fazer outra. Eu vou deixar dois aqui já, que eu já vi que um é pouco. Pois é. E eu acho que a gente conseguiu abranger um pouquinho sobre medo. O medo é bem grande, né? É um assunto que permeia tudo, segundo os psicólogos, psiquiatras, as pessoas estudiosas, onde condensa todas as outras questões, né? Todas as outras dores da nossa alma, tudo vai. A gente vai ter é, medo de sofrer, medo da morte, medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de não sei o quê. Então, assim, tudo vai concentrar em medo e o outro oposto é o amor. Então, o que a gente pede aqui, para a gente finalizar, é que não existe resposta. Eu, eu fui estudar, né? Porque, como ela mesmo falou, eu vou catar informação, mas todas as informações, todos os livros, todas as fontes, pelo menos aonde eu fui buscar, a resposta final sempre é a mesma, que é o desenvolver o que a gente está fazendo aqui, né? Que é desenvolver cada vez mais o amor. Não esse amor do apego, não esse amor da posse, mas um amor universal, o amor primeiro Sim, por nós mesmos, não um amor egoísta, mas um amor no sentido de uma valorização daquilo que a gente já conquistou quanto o indivíduo imortal, né? De todos os percalços que a gente já passou, e que hoje a gente é isso aqui, esse ser manifestado, o quanto que eu estou amando o outro, quanto que eu estou amando quem está ali, seja lá na presidência, tomando decisões equivocadas ou não, mas o quanto eu transfiro de amor e não transfiro de ódio, né? Estimulando o ódio no outro, o ódio na sociedade. O quanto que eu. É a quantidade de amor que vai aflorando na gente, na verdade, não existe outro processo a não ser o afloramento do amor, da nossa compaixão. É, nesse ambiente social, né? Que a sim, gente vive e que a gente, como eles mesmos falaram, a gente programa tudo para estar aqui, né? Programa a sim, nossa família, programa tudo para estar aqui para experienciar o amor. sim. A espiritualidade pede para não deixar vocês esquecerem que quando Jesus fala na fala bíblica que quando mais de uma pessoa tivesse reunido com ele, né, por ele, ali ele estaria. Ele fala na presença divina, né? E você levando em consideração que vocês são anjos da guarda, já são dois, então tá tudo certo. O importante é você abrir a frequência mental. Existe uma equipe amorosa, muito amorosa, que cuidou do teu reencarne. Muito amorosa, que cuida da sua família, dos seus trabalhos, sabe? Nós nunca, em momento algum, estaremos sozinhos, estamos sozinhos. Existe uma equipe espiritual cuidando do Brasil, cuidando do estado do Rio de Janeiro, cuidando dos projetos mundiais. Existe uma força-tarefa muito maior do que você vê da Polícia Federal, que a gente fica impressionada, nem da SWAT, nem do FBI, e que funciona no nosso mundo espiritual, sempre presente em todas as escalas, em todas as religiões. Todo mundo é útil da forma que pode ser útil. Então, se você quiser fazer parte
dessa equipe de sustentação do planeta, você pode. Ore pelo planeta, ore pela sua vida, ore pela vida de quem você ama, de quem um dia você consegue amar. Mesmo que você vai orar para uma pessoa que você dá com raiva, você fala assim, gente, eu mesmo dando com raiva, eu gostaria muito que desse certo. Eu gostaria muito que essa pessoa tivesse um olhar diferente, numa contribuição. Só não vamos ser obsessores através de prece, né? Querendo fazer a pessoa mudar e ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que fazer aquilo. Não! Entender que você não sabe o que está acontecendo, entender que você não tem toda a realidade e que você pede a espiritualidade com amorosidade e entregue, fornecendo toda a energia de amor e de potência para que as coisas funcionem. Para que a gente não interfira onde a gente não sabe o que está acontecendo. Tá? Então não se esqueça, nós somos amados, cuidados, independente do que nós estejamos passando hoje, existem pessoas que estão ao nosso lado que nos amam e na espiritualidade que nos amam, desencarnados que já fizeram parte da nossa família também e de amigos espirituais muito antigos, tá? Pronto. Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo. Tava com medo, tava nervosa. Mas tem que ter, né, essa adrenalina. É como eu como meu primeiro estudo era como atriz, então para entrar no palco, né, se no, na Fernanda Montenegro, se não tiver o friozinho na barriga, você não tá no palco. Então, mas foi bom, foi gostoso estar aqui com vocês. Espero que cada vez mais o grupo possa crescer, que a gente possa trazer luz, ou um saber a mais, um complemento no momento, e que a espiritualidade sempre muito querida com a gente, sempre está presente. Como eles me falaram, Lucy, fica calma, vai dar tudo certo, a gente vai estar lá com vocês. Aí isso fortalece cada vez mais, né? Obrigada a todos, obrigada, Shelinha, obrigada a todos os santos. Obrigada eu. Que o Papai do Céu, né, Cristo, que coordena esse sistema planetário, possa apaziguar o coração de todos nós. Sim. Um beijo a todos. A gente sempre possa trazer a suavidade à vida de todo mundo, né? Sim. Né? Muito obrigada, gente. Amo estar participando disso com vocês, com ou sem café, tá? Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.